Criticar os ricos e poderosos e ressuscitar o povo para a sua luta. Bem-vindo, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas com o professor Jung Mussung. Nosso evangelho dessa semana é Mateus 9, de 36 até o finalzinho, e o capítulo 10 até o versículo 8. Se você está chegando aqui pela primeira vez e gostar dessa reflexão, nos ajude fazendo seu comentário, curtindo, se inscrevendo no nosso canal e divulgando esse vídeo nas listas de WhatsApp que você achar que convém, onde vai ser bem recebido. Bem, eu vou fazer a leitura do texto bíblico na minha versão da Bíblia, acompanhe aí na sua casa. Diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus teve compaixão porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com essas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem na cidade dos samaritanos. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jung, é a passagem sobre a missão dos discípulos. Alguns utilizam para falar sobre a vocação, a vida religiosa, outros dizem a vocação de todos os cristãos e cristãs, mas é um trechinho que está articulado com o anterior. Essa é a proposta da interpretação para hoje? A gente sempre precisa contextualizar para quem e por que o Mateus e, obviamente, Jesus está tratando do assunto aqui. Então, eu gosto como foi organizado o texto, né? Que é assim, não dá para somente colocar os 12 apóstolos, mas a troco de quê? Jesus resolveu organizar o grupo, né? Porque já tinha discípulos. Então, quando você organiza, porque você tem um objetivo mais estrutural e você quer, olha, não está funcionando muito assim, ou precisa melhorar. Não gosto muito da palavra, mas acho que vale a pena discutir que é melhorar a eficiência, né? Por exemplo, aqui, a gente antes fazia vários tipos, fomos testando o jeito de falar, de tempo. Olha, está ficando muito longo o texto, o tempo, etc. Isso, maior eficiência para o objetivo que é, no nosso caso, discutir o evangelho numa perspectiva libertária, ou de libertação, ou do cristianismo de libertação. Isso. Então, Jesus também discute isso. Então, quando a gente simplesmente coloca, olha, Jesus escolheu, nomeou, você não tem contexto. Porque essa classificação, ou essa divisão, isso não existia no Evangelho, né? Isso é uma construção bem posterior do capítulo, versículo, para facilitar o pessoal achar o texto. Então, tá. Feito essa introduçãozinha, então acho que essa é importante. Vendo Jesus, né, a multidão e as dificuldades, etc., né? Então, qual é o problema aqui? O problema está, essa é a minha leitura, de que você tem os governantes, ou algumas traduções, discussões falam os príncipes, os governadores, ricos e poderosos, para facilitar do nosso tempo, não estavam cuidando do povo e só estavam cuidando dos interesses do pessoal que estava com o poder querendo mais dinheiro. Ah, tá, de onde você vem essa ideia? Não fica tão claro. E aí tem uma frase, uma palavra que é tão importante que aqui mas que a gente não pensa muito isso, que diz assim, no versículo 8, no finzinho,
Então, ele diz, olha, você tem o poder de curar, etc. Então, Jesus dá a missão e o poder de curar, e volta a discutir, curai os doentes, ressuscitai os mortos. Ei, peraí, esse negócio está esquisito. Ressuscitar, do que nós estamos falando? Então, normalmente, no nosso tempo, fala, ressuscitar, morreu, morreu de verdade, e Deus é que nos ressuscita. Essa é a fé católica, né? E, de uma forma geral, a fé cristã varia um pouco como é que daria isto, mas, de qualquer jeito, estão falando, morreu, morreu, pronto. E aí o pessoal diz, então, olha, Jesus deu poder aos discípulos de ressuscitar, assim eu vou fazer. E já teve muitos falsos profetas e pregadores, né, achando que se me pegarem, derem esse dinheiro, fizer aquilo, me deram prestígio, me deram, se adorarem a mim, eu vou ressuscitá-lo. E deu toda a confusão na história, não deu muito certo. Onde é que aparece isso? Nos evangelhos não fala que os discípulos ressuscitam. Mas Jesus fala, faça isso. Então, o que significa isso? E aí, esta expressão, né, curar os doentes, purificar leprosos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos, está ligado, aparece no Ezequiel, profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel fala muito, de uma forma dura, contra os príncipes perversos. E fala que eles já estão mortos. Eu fui ver as traduções e o pessoal não sabe lidar com isso, então muda a palavra. Então as palavras, traduções mais clássicas, mais literais, fala, ressuscitou, morreu. Vocês estão mortos. Mas espera, o profeta está falando do cara que está vivo. Está falando do príncipe que é. Então tem apoio dos falsos profetas, etc. Aí eu fui atrás, eu não sou biblista, você sabe disso. Então fui atrás de como é que a tradição, eu já tinha disso, tradição Talmud. E Talmud fala isso, que é essa coisa assim, você, se não tem sensibilidade, não tem compaixão, você é perverso, você já está morto, apesar de que está vivo. Já vi outros textos da sabedoria judaica, ligado ao Talmud, falando disso. Se você perdeu a sensibilidade, não tem mais compaixão com quem sofre, você está morto, apesar de estar vivo. Então, há uma diferença entre simplesmente biologicamente morto com existencialmente vivo ou morto. E aí, na tradução, no dicionário de hebraico, eles falam isso, tá? A palavra que tem hebraico, que fala do morto, diz, olha, pode ser metaforicamente. Eu achei, então isso, o tradutor, o dicionário diz, olha, isso literalmente é isso, mas metaforicamente também pode ser nesse sentido. Então, então tá, o que Jesus fala para os discípulos? Vai, anuncia o reino de Deus e ressuscita os mortos. Aqui é diferente dos príncipes. Os profetas dizem, vocês são príncipes perversos, pensa que estão vivos com poder, mas na verdade estão mortos. Por isso, quando Deus chamar, você já está morto. Enquanto que os que estão vivos, essa tradição que vai vir depois com a ideia da ressurreição de Jesus, apesar de morto, já está ressuscitado, já manteve-se vivo. Né? Então, assim, como é que o Jesus está dizendo? Ressuscitem as pessoas, que aí eu vou explicando nesse texto, no que vai junto com o YouTube, que é você sofre e não age, não luta, não faz, não atua porque pensa que é punição de Deus. Se eu sofro porque é punição de Deus, é perda de tempo eu tentar mudar. E o que Jesus sempre ensina, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e lembre que Deus perdoa. Então, Jesus muda ou corrige a má interpretação de Deus, que Deus é alguém pune. Não, Deus ama, Deus perdoa. Daí Jesus
faça essas pessoas recuperarem a vontade de viver, de agir, de lutar. Ressuscite. Esse tema, no livro O Sagrado e o Santo, tem um capítulo que eu discuto com o trabalho do padre Júlio sobre a ressurreição de quem estava morto. Não no sentido biológico, mas no sentido socialmente morto. Então, está aqui. Então, a grande sacada, eu acho, a grande missão, por que Jesus organiza os discípulos como apóstolos, para organizar isso, para tomar eficiência, para levar as pessoas, organizar isso melhor, para que as pessoas possam anunciar de que Deus está com eles, que já está chegando, está próximo, está agindo aqui, e aí os seres humanos o povo é chamado também a participar disto, aí sair da situação de morte, de doença, de desespero, sem esperança, para agir. Aí falta a gente. Então, a gente precisa organizar isto. Falta tanto sofrimento, daí a importância disso. Jesus vê tanta gente com tanto sofrimento. E faltando gente para explicar para a pessoa, não, isso não é o que Deus quer. Então, essa é, eu acho, a grande ideia central desse texto do Evangelho que estamos discutindo aqui. O que você acha? Bem, eu poderia dizer então que o chamado dos discípulos, esse processo que você diz, que é uma organização, afinal está no capítulo 9 para o 10, já tem discípulos, né? Ele está organizando diferente esse grupo de discípulos, ele parte do ponto central que é ver o sofrimento do povo. Essa compaixão frente ao povo abatido, que está como morto, doente, ela é uma tradição desta experiência de Deus, que é um Deus sensível ao sofrimento das pessoas, né? E quando ele propõe essa tarefa de anunciar que o reino está próximo, como forma de recuperar a vida, como você estava dizendo, a gente poderia dizer, Jung, que esse anúncio do reino, ele é um espaço de esperança, uma mobilização da utopia de uma outra vida, né? Então, usando a metáfora da morte para a vida, ele está ocupando esse espaço de preencher de sentido? E não somente, mas de organizar. Por exemplo, é possível organizar trabalhos. Por exemplo, uma das coisas interessantes, na lista das doenças ou das curas, não aparece economia. Porque, assim, para uma pessoa doente, tá, isso, você ajuda, sabe, doenças psicossomáticas, etc. Agora, para ter comida, você precisa de uma organização produtiva. Né? Se não resolve, pum, com cura. Cura é importante, mas para tocar a vida cotidianamente de comida, você precisa de uma nova forma de organização econômica política. Isso vai aparecer no Ato dos Apóstolos, tentar fazer. Né? Então, esse é o processo de aprender. Né? E nisso é uma coisa importante. Né? E quando falamos essa coisa de estar morto, apesar de estar vivo, isso é importante. Os pobres, porque aprenderam errado, mentiram que ele é punido, e os ricos pensam que eles estão bem, a vida é boa. Não, que Jesus... E os profetas vão dizer, não, você que não tem compaixão com quem sofre, você tem dinheiro, mas você não tem vida, você não está vivo. Não, mas eu tenho poder e riqueza. Você tem poder e riqueza, mas não tem vida. Essa é muito importante. Né? No mundo de capitalista como hoje, tudo se confunde, dinheiro com dinheiro, poder, vida, sentido. Não. Ter dinheiro é uma coisa. Ter vida, se tornar humano, ter experiência de Deus, isso é totalmente diferente. Então, tem dois tipos de estar morto aqui, que a gente poderia dizer que seria algo assim, na vida desumana, quem está vivendo de forma desumana está como morto, abatido. Uhum. E aquele que impõe uma vida desumana, ele também, de certa Então, forma, perdeu sua vida. uhum. E em termos escatológico, né, dos profetas, o que era morto e rico porque era injusto, esse está morto
depois da morte e está ferrado. Está morto. Pronto, acabou. Aqueles que estavam morto, vivo, por injustiça, ter compaixão de Deus. E os que Muito bem, acho lutaram que pela justa já têm aí a vida já está mesmo morto já está vivo. esses que lutam pela justiça, que se organizam como discípulos, que é o centro dessa passagem de hoje, frente à compaixão, tem bastante trabalho para os dias de hoje, né? Que a gente Com possa certeza. anunciar essa esperança do reino para mais pessoas. Jung, muito obrigado. Um Então. abraço.